Nós estamos iniciando mais uma semana, né, de aula, continuando falando sobre a produção mundial de energia, certo? Nós já falamos aqui sobre os combustíveis fósseis, né, que é o petróleo e seus derivados, o carvão e o gás natural. Nós falamos sobre, no último vídeo, nós falamos sobre a geração de energia elétrica através da forma tradicional, através das hidrelétricas, das termoelétricas e das energias nucleares, né, das usinas nucleares. Desta feita, agora nós vamos falar sobre a produção de energia, né, as fontes de energia do futuro. Por que a gente chama essa de fontes de energia do futuro? Porque são fontes de energia menos poluidoras e renováveis e que possa substituir o carvão, o petróleo e o gás natural. E isso tem incentivado inúmeras pesquisas nesse sentido. O porquê, né, dessas fontes de energia do futuro? Porque já que o petróleo, o carvão e o gás são fontes não renováveis, certo? Um dia elas não vão existir mais. Então é necessário que já se comece esse processo de transição nessas fontes de energia do futuro, que são renováveis, ou seja, nunca vão acabar. E outra questão que é muito discutida atualmente é a questão ambiental. Então é necessário que as fontes de energia também elas não sejam poluidoras ou que polua o mínimo possível. Nesse sentido, nós vamos falar da biomassa. Certo? O que é biomassa? Biomassa faz parte justamente dessas fontes de energia do futuro. Então, a biomassa é todo rejeito de origem vegetal ou animal que pode se transformar em biomassa e gerar energia. Por meio de quê? Da combustão. Por meio da combustão nós temos o quê? A madeira, que hoje não é mais muito utilizado, né? A queima da madeira. A gaseificação é transformar um produto em gás, certo? Nós temos o lixo, então nos lixões, nos aterros sanitários podemos utilizar, né, a gaseificação. O processo do lixo, o lixo ele pode gerar gases, né, como por exemplo o gás metano. A fermentação, certo? Que fermentação é essa? Né? Então nós temos o que? O álcool gerado através da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Então, um processo de fermentação. E a produção de substâncias líquidas, né? Que a gente vai falar mais na frente, como girassol, como dendê, certo? Alguns óleos vegetais que podem ser transformados em recurso energético. Então, nós chamamos de biomassa, certo? Porque são produtos de origem vegetal ou animal. Nesse contexto de biomassa, nós podemos, aqui não está descrito nos slides, mas nós podemos falar aqui no Brasil a produção de álcool através da cana-de-açúcar. Então nós temos a produção de álcool. O álcool é um substituto do que? Da gasolina, que é um derivado do petróleo. A gasolina é utilizada em carros pequenos, certo? Então é uma biomassa, certo? É um recurso que polui muito menos do que a gasolina e é um produto renovável, já que a gente pode estar replantando novamente, tá bom? Dentro desse contexto de biomassa, nós podemos também, né, o biodiesel, já que os transportes maiores ele utilizam o que? O óleo diesel, certo? Então, dentro desse contexto, nós precisamos de um substituto do óleo diesel. Então, temos o biodiesel. O substituto da gasolina, que é os carros pequenos, nós temos o álcool, certo? Que é feito através da cana-de-açúcar. No Brasil é feito pela cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos é feito com milho. Então, o milho produz o álcool dos Estados Unidos e alguns lugares utilizam, né, a beterraba também para produzir o álcool. Então, o biodiesel são alguns vegetais que produzem óleo que podem ser utilizados como combustível para motores de ignição e combustão. Que motores são esses? Como eu disse a vocês, motores de quê? De caminhões, de carretas, ou seja, transportes maiores. O biodiesel tem características semelhantes ao diesel, então o substituto do diesel, né? E é considerado um recurso renovável. Além do mais, eles são menos poluentes. Então nós podemos produzir o biodiesel através do amendoim, da soja, das sementes de girassol, do mamona, né, da mamona, do dendê, são fontes de óleo vegetal. Aqui no Brasil nós utilizamos mais as sementes de girassol e a mamona, inclusive no nosso município, a Podi, há alguns anos, né,
atrás, nós tivemos uma plantação de mamona, que era justamente para os estudos ali do IFRN. O IFRN tinha um curso chamado Petróleo e Gás, então, para fazer os estudos desse biodiesel, ou seja, desses recursos renováveis, né, da biomassa, então se plantaram mamona. Certo? Então nós temos aqui os carros pequenos que vai utilizar o que? Nesse produto de biomassa, vai utilizar o álcool, que no Brasil é feito através da cana-de-açúcar, mas pode ser feito pelo milho, pela beterraba. E nós temos o biodiesel nos carros maiores, né? Tá aqui um carro maior, utiliza o biodiesel, que é o substituto do óleo diesel, né? Que nós vemos aqueles produtos, amendoim, semente de girassol, dendê, mamona, tudo isso é utilizado. Outras formas, né, de energias aqui são energias totalmente limpas. Nós vimos a biomassa, elas são renováveis e poluem pouco. Agora nós vamos falar de algumas energias que ela é renovável também e que são totalmente limpas, ou seja, não polui. Nós temos o que? Energia solar, certo? Nós utilizamos como fonte o que? O calor do sol, os raios solares. Utilizando o que? Essas placas solares, chamadas de placa fotovoltaica, que vai absorver esse calor e transformar em energia elétrica. Energia elétrica que nós utilizamos em nossas residências e também pode ser utilizado, pessoal, também nas fábricas. Tem algumas fábricas que utilizam motores elétricos, então utiliza-se o que? A energia elétrica. Nós temos também a energia das marés, chamada de maremotriz, também uma energia limpa e renovável. Certo? Utilizamos o que? A movimentação das marés, a maré alta e a maré baixa. Então, esse movimento das marés vai acionar as turbinas, certo? Movimentando essas turbinas e gerando energia elétrica. É muito parecido com a geração nas hidrelétricas, né? Que nós precisamos da força dos rios. Aqui nós utilizamos a força das marés, ou seja, dos oceanos, para acionar as turbinas. Então, nós temos aqui, certo? Maré alta e maré baixa, então as turbinas vão serem acionadas e assim gerar energia elétrica. Certo? Nós temos aqui o Porto do Pecém no Ceará, que utiliza isso, e nós temos o projeto em São Luís, também que utiliza. Nós temos também a energia do centro da Terra, chamada geotérmica. Da mesma forma que nós utilizamos o calor advindo do Sol, ou seja, dos raios solares, no interior da Terra nós temos também uma quantidade, né, imensa de calor. Então nós podemos utilizar esse calor, aproveitar ele e produzir energia elétrica, né? Certo? Da mesma forma que a gente utiliza o calor do Sol, podemos utilizar o calor do interior da Terra. Estamos chamando de geotérmica também, totalmente limpa e renovável. E por último, né, nós temos a energia eólica dos ventos. A energia dos ventos é uma abundante fonte de energia renovável, inesgotável, né, já que é renovável e limpa e disponível em todos os lugares, certo? Ultimamente tem se acelerado a produção de energia elétrica através dos ventos, né? Então a energia eólica ela produz energia elétrica, né, captado por esses aqui aerogeradores, né, que na sua base tem todos essas máquinas, né, essas pecinhas que ele vai sendo girado, né, e essa força, essa energia cinética faz com que isso aqui gire e venha gerar energia elétrica. Inclusive, né, o nosso estado, o Rio Grande do Norte, é o maior gerador de energia eólica do nosso país, né? Então nós estamos aqui, a gente vê que os ventos tem em todos os lugares, mas a maior incidência de ventos é aqui no litoral. Então, lugares que tem praias, né, o litoral, é muito propício para geração da energia, né, eólica, né, a utilização da energia eólica para gerar a energia elétrica. Então, pessoal, né, só recapitulando, nós falamos aqui das fontes do futuro, né? Então, são fontes renováveis. Algumas poluem, mas poluem pouco, como é o caso da biomassa, né? Nós temos o biodiesel e nós temos o álcool, que são substitutos dos derivados do petróleo. E nós temos as energias limpas e renováveis. Nós falamos da energia eólica, da energia solar, da maremotriz, né, da geotérmica, certo? Então, são energias limpas, né? A solar, acredito que eu já falei, então são energias limpas. E todas essas energias, captação desses elementos naturais, eles vêm para gerar
energia elétrica. Então, a energia elétrica que é muito utilizada em nossas residências, mas também é utilizada em algumas fábricas, né? Certo? E é importante nós fazermos uma mudança na matriz energética mundial. Nós vimos que mais de 80% da matriz energética mundial está composta de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás, que são os mais poluentes e são não renováveis, ou seja, um dia vai acabar. Então é necessário fazer o processo de transição antes que esses recursos energéticos eles venham se esgotar, certo? Então nós já temos em alguns setores o processo de transição, por exemplo, os carros flex, que utiliza a gasolina e o álcool, né? Então, quando o petróleo acabar, esses carros não vão deixar de funcionar, porque ele já pode funcionar apenas a álcool, né? Algumas motos também funcionam a álcool, então é necessário que haja essa transição. Mas essa transição tem que ser maior, tem que ser também nos motores, né? Nas fábricas, né? As fábricas também fazem esse processo de transição. Então, o processo tem que ser de transição, porque é importante, porque que os derivados do petróleo, ou seja, os combustíveis fósseis, eles poluem muito, então nós precisamos que acabe essa poluição e também nós precisamos, certo, de energias limpas, energias renováveis, certo, novas fontes do futuro que não venham agredir o meio ambiente, ou seja, também que não venha prejudicar a produtividade como todo, né, no processo de transição, já que quando o petróleo acabar, então todas as máquinas, todos os carros, automóveis que funcionam à base do petróleo não vão ter utilidade. Então é necessário que haja esse processo de transição. E o nosso país é um dos países que mais utiliza recursos renováveis, né? Nós utilizamos muita energia solar, muita energia eólica, certo? Nós utilizamos hidrelétricas, que nós falamos no vídeo anterior, né? Certo? Que também são muito importantes as hidrelétricas, certo? Porque é um recurso também renovável. Então, pessoal, faça suas anotações e até uma próxima.